RLCP, Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras. Sobre pregão. Título 4. Das licitações. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 46. As licitações da Petrobras serão processadas preferencialmente por meio eletrônico, de acordo com os seguintes procedimentos estabelecidos neste regulamento. Inciso 1. Rito do pregão. Inciso 2. Modo de disputa aberto. Inciso 3. Modo de disputa fechado. Inciso 4. Modo de disputa combinado. Parágrafo 1º. Nos termos do artigo 32, inciso 4 da Lei 13.303 de 2016, para a contratação de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. A licitação pelo rito do pregão é preferencial, podendo ser substituída pelos demais procedimentos mediante justificativa. Parágrafo 2º. As licitações conduzidas pelo rito do pregão serão processadas e julgadas por um pregoeiro, auxiliado por uma equipe de apoio. Parágrafo 3º. A licitação será conduzida pelo agente de contratação designado, em caráter permanente ou especial, com a atribuição de tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Parágrafo 4º. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Parágrafo 5º. O agente de contratação poderá ser substituído por comissão de licitação. Artigo 47. A qualquer tempo, o agente de contratação, a comissão de licitação, o pregoeiro, a autoridade superior ou a autoridade competente poderão determinar a realização de diligências de esclarecimentos. Parágrafo 1º. O agente de contratação, a comissão de licitação, o pregoeiro, a autoridade superior ou a autoridade competente devem anular seus próprios atos, quando possuírem vício de legalidade, e podem revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Parágrafo 2º. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela Petrobras, de ofício ou mediante provocação, quando a decisão não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Artigo 48. Os documentos que formalizam os atos do procedimento licitatório são públicos. São exceções os casos de sigilo decorrente de legislação, as informações declaradas e aceitas pelo agente de contratação, pela comissão de licitação ou pregoeiro como segredos de negócio dos licitantes, bem como as informações classificadas como sigilosas segundo orientações internas da Petrobras. Artigo 49. Aplicam-se às licitações da Petrobras as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Artigo 50. As contratações de bens e serviços da Petrobras poderão ser realizadas por meio de portal eletrônico, com base nos termos e condições divulgados no próprio portal. Capítulo 5. Do agente de contratação, da comissão de licitação e do pregoeiro. Artigo 65. As licitações promovidas pela Petrobras serão processadas e julgadas pelo agente de contratação ou por comissão permanente ou especial de licitação, composta por empregados pertencentes aos quadros permanentes da companhia ou por pregoeiro. Artigo 66. Os membros da comissão de licitação responderão pelos atos praticados pela comissão e o pregoeiro por seus atos, na medida de sua responsabilidade, sendo recomendada a ressalva em ata de reunião em caso de posição individual divergente. Artigo 67. São atribuições do agente de contratação, da comissão de licitação e do pregoeiro, dentre outras. Inciso 1. Verificar se o fornecedor ou prestador de serviços está impedido de participar de licitações ou de ser contratado pela Petrobras nos termos dos artigos 38 e 44 da Lei 13.303 de 2016. Inciso 2. Processar licitações, receber e responder a pedidos de esclarecimentos, receber e decidir as impugnações contra o edital, receber, analisar os recursos, apreciar a sua admissibilidade, com reconsideração de sua decisão ou encaminhamento à apreciação da autoridade superior,
Inciso 3. Receber, examinar e julgar as propostas conforme requisitos e critérios estabelecidos no edital, promovendo as diligências necessárias ao esclarecimento de questões sobre as quais pairem dúvidas. Inciso 4. Desclassificar propostas ou lances nas hipóteses previstas no artigo 56 da Lei 13.303 de 2016. Inciso 5. Negociar condições mais vantajosas, nos termos do artigo 57 da Lei 13.303 de 2016. Inciso 6. Recomendar a contratação do objeto licitado, ou b. a anulação da licitação em caso de ilegalidade, ou c. a revogação da licitação, ou d. o encerramento da licitação, nas hipóteses em que licitação seja deserta ou fracassada. Parágrafo único. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação e o pregoeiro em todas as fases da licitação. Capítulo 8º. Dos procedimentos para apresentação das propostas ou lances. Seção 1. Do rito do pregão. Artigo 73. O pregão será realizado conforme os procedimentos dispostos nas subseções 1 e 2 abaixo. Parágrafo 1º. As normas deste regulamento referentes aos demais procedimentos licitatórios se aplicarão ao procedimento do pregão no que couber. Parágrafo 2º. Nas contratações por pregão, a Petrobras observará o regramento próprio de aplicação de sanções administrativas estabelecido pela Lei nº 13.303 de 2016 na forma prevista no título 9, capítulo 3 deste regulamento. Subseção 1. Pregão presencial. Artigo 74. O pregão presencial observará o seguinte procedimento. Inciso 1. No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Inciso 2. Aberta a sessão. Os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 3. Para julgamento e classificação das propostas, serão adotados os critérios de menor preço ou de maior desconto, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Inciso 4. Encerrada a etapa competitiva por meio da apresentação de lances, o pregoeiro verificará a incidência de eventual direito de preferência a ser concedido à licitante enquadrada na condição de microempresa, empresa de pequeno porte. Inciso 5. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro pode verificar se a diferença entre o melhor lance e o segundo colocado é de pelo menos 10%. Sendo confirmada esta diferença, o pregoeiro poderá reiniciar a fase competitiva, convocando os licitantes posicionados a partir do segundo lugar, para apresentarem novos lances, visando a definição destas posições. Inciso 6. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. Inciso 7. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 8. A habilitação far-se-á de acordo com o disposto no edital e neste regulamento. Inciso 9. Os documentos de habilitação poderão ser total ou parcialmente substituídos por certificado de cadastramento, compatível com a exigência para o objeto do contrato nos termos do edital. Inciso 10. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 11. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Inciso 12.
O pregoeiro poderá intentar negociação visando a obtenção de melhores condições de preço ou qualidade diretamente com o proponente autor da proposta melhor classificada. Inciso 13. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar impugnações em igual prazo, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista dos autos. Inciso 14. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Inciso 15. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. Inciso 16. Finalizada a fase recursal, a Petrobras adjudicará o objeto em favor do licitante vencedor e homologará o resultado, ou revogará, ou anulará o procedimento. Inciso 17. Será concedido aos licitantes o direito à contestação da revogação ou anulação, nos termos do artigo 121 deste regulamento. Inciso 18. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital. Subseção 2. Pregão eletrônico. Artigo 75. O pregão eletrônico observará o seguinte procedimento. Inciso 1. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. Inciso 2. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha. Inciso 3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Inciso 4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. Inciso 5. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis em portal eletrônico. Inciso 6. O portal eletrônico disponibilizará campo próprio para a troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. Inciso 7. O portal eletrônico ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. Inciso 8. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do portal eletrônico. Inciso 9. No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro. Inciso 10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. Inciso 11. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo portal eletrônico. Inciso 12. Serão aceitos 2 ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema eletrônico utilizado pela Petrobras. Inciso 13. Durante a sessão pública na internet, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. Inciso 14. A etapa de lances da sessão pública na internet será encerrada por decisão do pregoeiro, em prazo nunca inferior a 15 minutos. Com exceção aos pregões em que tenha sido classificada apenas uma proposta, que poderá ser encerrado em prazo inferior. Inciso 15. A partir do encerramento da etapa de lances pelo pregoeiro, dar-se-á início à etapa de lances por tempo randômico, que poderá durar até 30 minutos. O sistema eletrônico utilizado pela Petrobras encaminhará aviso de término iminente do tempo da etapa dos lances, fim do qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. Inciso 16. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro pode verificar se a diferença entre o melhor lance e o segundo colocado é de pelo menos 10%. Sendo confirmada esta diferença, o pregoeiro poderá reiniciar a fase competitiva, convocando os licitantes posicionados a partir do segundo lugar, para apresentarem novos lances, visando a definição destas posições. Inciso 17. Para julgamento e classificação das propostas, serão adotados os critérios de menor preço ou de maior desconto,
Observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Inciso 18. Encerrada a etapa competitiva por meio da apresentação de lances, será verificada a incidência de eventual direito de preferência a ser concedido à licitante enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, observado o procedimento constante nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Inciso 19. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública na internet, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo portal eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que sejam obtidas melhores condições. Inciso 20. A negociação será realizada por meio de portal eletrônico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. Inciso 21. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o portal eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. Inciso 22. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no portal eletrônico. Inciso 23. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. Inciso 24. A habilitação dos licitantes será realizada de acordo com o disposto neste regulamento e no edital. Inciso 25. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Inciso 26. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 27. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá, no prazo do edital, de forma motivada, em campo próprio do portal eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem impugnações em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Inciso 28. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do inciso anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Inciso 29. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Inciso 30. Finalizada a fase recursal, a Petrobras adjudicará o objeto em favor do licitante vencedor e homologará o resultado, ou revogará, ou anulará o procedimento. Inciso 31. Será concedido aos licitantes o direito à contestação da revogação ou anulação, nos termos do artigo 121 deste regulamento. Inciso 32. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital. Curte, comenta, compartilha com seus amigos concurseiros. Se inscreve no canal.